Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd You Are So Close, Peter Murphy, e Nerd Desolation Road, My Chemical Romance, começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando o Raiz e Nutella de hoje, You Are So Close é uma música de Peter Murphy, e o seu videoclipe foi dirigido por ninguém menos do que Zack Snyder. Por sinal, foi o primeiro trabalho que ele fez em sua vida, em 1992, a direção desse videoclipe. E Desolation's Row é uma canção do Bob Dylan que foi adaptada pelo My Chemical Romance para o filme do Watchmen e foi o último videoclipe que o Zack Snyder dirigiu. Boa. Essa é a prova que eu estou sem criatividade para fazer Raiz Nutella, gente. Tá difícil, tá cada vez mais difícil. E o assunto de hoje envolve Zack Snyder e o universo DC. É que nós gostamos muito de falar de Zack Snyder. Vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu! Vamos lá, Nariz, estamos cada vez mais próximos do Snyder Cut. O Zack Snyder está dando muitas entrevistas a respeito da sua carreira, a respeito do filme em si. Tá. E eu gostaria de fazer uma espécie de compiladão de tudo que o Snyder falou recentemente, né? E a primeira grande bomba, por assim dizer, é que o Zack Snyder, ele afirmou que não planeja continuar trabalhando nos filmes da DC após o Snyder Cut. Vai ser o seu último trabalho com a DC. Sim, ele chegou a mencionar que ele poderia fazer Batman vs Superman, outro corte, né, do filme, mas pelo visto foi por água abaixo. Não, nesse caso é diferente, que o filme tá pronto. Não tem que refazer, é o mesmo filme que ele vai readaptar por formato IMAX. Ah, tá, entendeu? então isso tá em pé ainda. É, porque assim, ele gravou o filme no formato IMAX. E a tela do IMAX, ela é um pouco mais quadrada. Ela tem um formato, um pouco mais de TV de tubo, que é quadrada, sabe? A tela IMAX é mais expansiva verticalmente do que horizontalmente. Ela não é tão quadrada assim como uma TV de tubo, novamente dando exemplo. Ela tem uma horizontalidade, existe essa palavra? Ela tem uma horizontalidade grande também, mas o foco, repito, é no vertical. Sim, é só pro pessoal conseguir ter a imagem. Quando você vai no cinema, sempre sobra, sei lá, uns 3, olhando de longe, uns 2 dedos pra cima e pra baixo de tela preta. No caso do IMAX, é como se fosse um dedo, né? Metade daquele tamanho. Ele preenche um pouco mais pra cima e pra baixo. Isso. Se vocês notarem no trailer do Snyder Cut da Liga da Justiça, ele é quadrado, ele não tá em widescreen padrão. Sim. Isso porque a Warner deixou ele lançar o filme no HBO Max com o formato de tela do IMAX. E o que ele tá dizendo é que ele vai lançar, ele gostaria de relançar, ele está trabalhando nisso, para relançar o Batman vs Superman nesse formato IMAX. Tá. Que é o formato original. Dito isso provavelmente vai acontecer, tá? Porque o filme tá pronto, é só mudar o formato. Ele tem que achar, digamos, o rolo original que ele gravou, não o digital que foi pro Blu-ray, e finalizar. Mas agora falando sobre futuros projetos, de fato, né, gravar um filme do zero, ele disse o seguinte: olha, eu nunca pensei que eu estaria fazendo isso, o Snyder Cut. Eu não achei que estaria finalizando Liga da Justiça. A verdade é que, e isso foi amplamente noticiado e eu não tenho nenhum problema com isso, acontece que esse é um filme velho. Esse é um filme com anos de idade no qual eu estou trabalhando. O universo da DC se foi e seguiu novos rumos e fez coisas próprias e está tudo bem. Apesar do que eu fiz e apesar da minha visão, do que eu queria fazer com esses personagens e dessa jornada, eu queria que eles continuassem. Todo mundo sabe que eu planejava mais filmes, 5 filmes ou coisa do tipo, mas eu não estou ocupado. Eu tenho muita coisa pra fazer. É legal que os fãs tenham tanta fé na minha trajetória? Sim, é incrível. E eu não poderia estar mais feliz e animado para que eles vejam Liga da Justiça. Para que eles realmente possam beber todo o elixir de Liga da Justiça. Mas eu vou continuar? Eu não tenho planos para isso. Mas como eu disse, eu não achei que estaria aqui. Então,
quem sabe? Ele só não fechou a porta dele, né? Tipo, vai que a Warner quer mais alguma coisa comigo, estou aberto a negociações. Exatamente, mas é aquilo, né? Deram essa responsabilidade pro Zack Snyder lá na época do Homem de Aço. Sim. Os filmes não deram tão certo assim, de bilheteria, beleza, foram boas bilheterias. O Homem de Aço, ele até que tem bastante críticas positivas, mas no geral não são tão positivas assim. Aí veio o Batman vs Superman, que é extremamente divisivo entre os fãs, mas a crítica no geral meteu o pau. Então, é claro que a visão que ele estava tendo pro universo DC não foi de agrado a parte do público, a parte da crítica, e a Warner, que é dona do dinheiro, falou, não dá mais pra fazer trabalhos com você, pelo menos não envolvendo a DC. A Liga da Justiça do Snyder é realmente uma grande novidade, algo realmente inesperado. É a força do fã entrando em ação. Sim. Então provavelmente, eu acredito sim que vai ser o último trabalho dele com algum personagem da DC, pelo menos algum personagem conhecido, né? Personagens conhecidos a esse nível. E na mesma entrevista, Nariz, ele comentou um pouco mais do filme, do Snyder Cut, e ele chegou a comentar um pouco mais do traje preto do Superman que estará no filme, como todos nós sabemos. Vou ler o que ele disse na íntegra também. Eu sou um defensor ávido do traje preto. Eu realmente queria o traje preto. Fazia sentido pra mim porque o Superman é um personagem que notoriamente nunca cresce. Ele é como uma pedra e tudo apenas é esmagado contra ele. E descobrimos mais sobre nós mesmos tentando mudar aquilo que não pode ser mudado. Isso é o jeito antigo, o velho Superman. Enquanto eu sentia que o meu Superman tinha que, em todo o caminho, meio que subir de nível e aprender algo e ser algo diferente. Porque no fim, a ideia do que eu planejava era um passo final para o Superman, que é do seu retorno real, ou ele chegando ao que eu considero o Superman clássico. Nós não temos ele nesse filme, o Superman clássico. Eu também sinto que o traje preto é um delineador de tempo. Então, se você vê um flashback ou um flash forward, ter ele no traje preto te deixa saber onde você está no tempo, porque é algo muito particular desse certo arco. Então eu estava muito animado em usar o traje preto para meio que nos prender em quando ele vai do traje preto para o traje vermelho e azul. Então, quando ele está no traje vermelho e azul, o que aquilo significa, e quando ele volta para ele, o que será que isso significa. Resumindo, em termos de tempo, na linha do tempo, se ele tá com traje preto, é o presente. Se ele tá com um uniforme vermelho ou azul, ou é um flashback ou um flash forward, algo que vai acontecer ainda. Sim. Então o traje preto, visualmente falando pro filme, ajuda o espectador a identificar o estado emocional do Superman no momento, o estado em que ele se encontra no filme, você sabe que é o presente. Isso pode dar indicações de que talvez a versão dele tenha flashbacks do Superman, né? E flash forward, repetindo, vai ter viagem no tempo, né? Já tem até uma cena do Flash viajando no tempo. Então eu acho que visualmente falando, o traje preto vai servir pra isso. E também serve pra indicar o que ele tava se referindo aqui, de que ele tava planejando um arco do Superman, no qual terminaria com ele se tornando o Superman que nós conhecemos, que provavelmente é o Superman esperançoso, alegre, etc. É como se fosse realmente uma construção de personagem até ele se transformar naquele Superman que nós aprendemos a amar. Sim, sim. Eu só tenho um problema, porque assim, até o momento, tudo que ele falou do traje preto foi estético. É algo que serve para diferenciar o estado de espírito do Superman, por assim dizer. Mas nos quadrinhos, o traje preto tem uma função prática. Quando ele retorna à vida, após a saga A Morte do Superman, ele não retorna com a mesma força de antes. E como todo fã do Superman sabe, o que alimenta o Superman, o que dá os poderes ao Superman, é o nosso Sol. Sim. E esse traje preto, ele é um traje kryptoniano que serve justamente para armazenar com mais rapidez os raios solares. Tem uma função muito essencial para o Superman que está enfraquecido naquele momento. Exato, é como se os raios solares ficassem impregnados no traje e consequentemente o Superman conseguisse ficar mais forte, ou pelo menos ter a força de antes. Aqui, repito, ele volta fraco do que nós acreditávamos ser uma morte, mas na verdade era
acesso a um coma muito longo. E assim, eu não sei se no filme ele vai ter essa função, vai ter uma função prática. Aparentemente no filme ele vai ser só estético, e eu gostaria que ele tivesse uma função, mas nada do que uma linha de diálogo não resolva, né? Basta ter uma linha de diálogo falando, eu tô com esse traje preto porque acordei fraco e ele armazena o sol com mais rapidez. Pronto. Resolveu o problema. Mas até o momento ele não disse que o traje preto tem essa função. Parece que é algo só estético, de fato uma referência aos quadrinhos, já que quando ele retorna da morte nos quadrinhos, ele está com esse traje preto. E continuando aqui nas curiosidades de Snyder, Nariz, perguntaram pra ele se ele gostaria de dirigir um filme da Marvel. Veja só, o Zack Snyder, que só fez coisa da DC, Watchmen, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Homem de Aço, e ele não pensou muito e disse na lata: sim, eu gostaria e adoraria dirigir um filme de Elektra. Olha! E ele falou especificamente a história. Vou ler aqui o que ele disse. Eu adoraria dirigir um filme baseado na história em quadrinhos de Frank Miller, Elektra Vive. Você conhece essa história? O Demolidor começa a ter sonhos com Elektra voltando à vida e é muito legal e diferente. A história é linda, é algo que eu gostaria de fazer. Ninguém liga, por sinal, mas é um projeto que com certeza eu faria. E é uma linha, né, de personagens que são mais adultos, são mais densos. Daria sim pro Zack Snyder trabalhar do jeito que ele gosta. Sim, é o tipo de personagem que ele gosta. O Zack Snyder, ele gosta de personagens mais sombrios, de histórias mais densas, de tramas, abre aspas, mais adultas, por assim dizer. Ele deixou o Superman esperançoso mais dark, o Batman dele é considerado um dos mais darks de todos, e o personagem já é bem dark. Ele é conhecido pelo sombrio e realista, o Zack Snyder. Então faz sentido ele escolher Elektra. Faria sentido se ele escolhesse o Demolidor também, por exemplo. E eu vou ser bem honesto contigo, eu tenho curiosidade em ver um Elektra dirigido por Zack Snyder. Ainda mais essa Elektra da fase do Frank Miller, que era bem pesada e interessante, ajudou a definir o personagem. Lembrando que foi o Frank Miller, né, que criou a Elektra. Então é uma personagem do Frank Miller de fato. E finalizando de vez, sabe o ator Dave Bautista, que é conhecido por ser o Drax em Guardiões da Galáxia? Sabe por que ele não vai aparecer em O Esquadrão Suicida do James Gunn? Pra começo de conversa, o James Gunn convidou ele, mas ele negou o convite porque ele queria trabalhar com Zack Snyder. Ele é um dos protagonistas do filme Army of the Dead, que é o novo filme de zumbi de Zack Snyder que ele tá fazendo pra Netflix. E ele falou: olha, James Gunn, adoraria voltar a trabalhar contigo, você salvou minha carreira, mas essa pode ser a minha única oportunidade de trabalhar com Zack Snyder e eu vou agarrá-la. Olha só. Legal. Muito interessante, né? Eu gostei bastante de saber disso, porque querendo ou não, Zack Snyder não é tão bem visto assim, mas gera curiosidade por parte de vários atores em Hollywood. Muito bem. Bom, depois dessa enxurrada de informações de Zack Snyder, a gente traz as manchetes do dia. Mangá Hunter x Hunter, obra do mesmo criador de Yu Yu Hakusho, chegará à marca histórica de 2 anos em hiato, ou seja, 2 anos sem capítulos novos na semana que vem. Diretor do filme Halloween Kills afirma que o novo longa-metragem do universo de Halloween é sobre a criação do medo. E ainda diz que esse filme vai ser mais explosivo. Já o próximo longa-metragem que vai finalizar essa nova trilogia de Halloween, que é Halloween Ends, vai voltar a ser algo mais íntimo e linear. Elizabeth Olsen revela que filmagens de Doutor Estranho 2 foram paralisadas no Reino Unido, apesar do sinal verde do governo britânico para a continuidade da produção. A Marvel Studios decidiu por conta própria não se arriscar por conta da Covid-19 que aumentou por lá. A atriz Whoopi Goldberg irá participar da 2ª temporada de Star Trek Picard, relembrando que a Whoopi Goldberg fez parte do elenco de Star Trek A Nova Geração, então faz sentido ela retornar para a série do Picard. Jornalista diz que Cyborg não estará mais em The Flash por causa da briga de Ray Fisher com a Warner. Rolou um rumor que o ator seria trocado, mas a Warner preferiu simplesmente tirar o personagem do filme. Ubisoft estaria planejando o próximo Assassin's Creed para 2022. A empresa quer aproveitar as novas tecnologias disponibilizadas pelo PlayStation 5 e o Xbox Series X. Taika Waititi está trabalhando em série de piratas para a HBO Max.
E depois das manchetes a gente encerra o Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você pelo download aí de mais um episódio do Nerd Raiz Nerd Nutella. Obrigado a você que ouve a gente através do aplicativo Orelo, né? Que esse aplicativo ajuda aí, né, os criadores de conteúdo, de podcasts. Cada play é um dinheirinho que acaba entrando pra gente, então já ajuda demais. Você não faz ideia de quanto ajuda. E muito obrigado a todos que sempre apoiam a gente, a nossa ideia aqui, né, de trazer essas notícias nerds em formato de áudio pra você não ter que ficar pesquisando. E claro, falo pra você, siga também a gente no Instagram, @NerdRaizNerdNutella. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem também enquetes, quiz, tem muita coisa bacana lá pra você brincar e se divertir no Instagram, Nerd Raiz Nerd Nutella. E claro, pode mandar sua dica, sugestões ou comentários, tanto no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella, quanto nos nossos pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FábioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Muito obrigado mais uma vez. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella pro seu amigo, pro seu parente, pra vocês também debaterem as informações que a gente traz aqui em cada episódio. E quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.